vamos começar a língua. Esse aqui tá melhor? Então tá, então a gente vai começar lendo uma nota sobre um ocorrido. Prezados e prezadas, venham por meio dessa representar a Comissão Eleitoral para as eleições do Grêmio Politécnico de 2014. O Grêmio Politécnico possui um perfil usado para manter suas comunicações sociais com os demais alunos, e o controle dessa conta é feita pela gestão atual do Grêmio. Durante o período de eleições, nenhuma chapa concorrente deve utilizar-se desse meio para promover-se diante dos alunos. Porém, isso não foi respeitado. A Comissão Eleitoral considera inaceitável esse tipo de conduta. A chapa Aproximação reconheceu esse uso indevido e pediu desculpas. A gestão do Grêmio Politécnico tomou as medidas necessárias para aumentar o controle do acesso ao perfil e assim evitar que coisas semelhantes ocorram. Todos nós procuramos o bom andamento das eleições em sua plena vigência e execução, atenciosamente. Bom, lida a nota, a gente começa com a parte de abertura. Nesse debate, a apresentação começa com a chapa após, com 3 minutos para a apresentação. Espera aí, só com o microfone. A gente vai ter um espaço no final para a pergunta da plateia. O Bruno vai passar umas folhas. Quem quiser escrever pergunta, escreva. A gente tem algumas recomendações para as perguntas. São vedadas perguntas diretas. São vedadas perguntas direcionadas para uma pessoa da chapa. Ou seja, todas as pessoas da chapa devem ser capazes de responder a sua pergunta. Se você vai com a pergunta está direcionada para uma pessoa da chapa, a gente não vai fazer essa pergunta. E ofensas pessoais analisadas pela mesa terão 45 segundos de direito de resposta, caso sejam avaliadas como válidas. Então, preencham a pergunta, e indiquem se a sua pergunta é direcionada a uma das chapas ou se é uma pergunta geral. E as chapas responderem. Eu acho. Ai, vamos Bom, começar aqui, bom dia. Eu sou o Caio, representante da Chapa Pós. Temos mais alguns representantes, mas infelizmente por causa do trânsito de São Paulo ainda não chegaram. E eu quero começar aqui agradecendo a todo mundo que veio aqui. Acho importante participar desse processo. Esse é um processo de discussão para a gente mostrar quais são as intenções dos alunos aqui representados para o ano que vem, dentro da representação estudantil ou dentro da entidade que representa também os estudantes. Acho importante esse processo e eu, desde o começo desse processo, tensionei claramente com a diretoria da Poli e mostrei dentro dos meus debates e tentei ficar neutro em relação à entidade. Mas acho muito difícil continuar nessa linha vendo um processo eleitoral que já não me contempla. Eu, participando da comissão eleitoral, vi claramente uma comissão eleitoral tendenciosa, que faz votações e tudo mais e decisões que são para favorecer um certo grupo. Eu não vou falar qual grupo, porque eu não tenho nada contra essa parte entre as chapas em Grêmio. Mas há o fato de que ela está sendo tendenciosa e vocês vão perceber durante o debate, talvez em vários momentos, uma coisa que se chama-se esclarecimentos da mesa, quando a mesa tem um papel claro de conduzir debate, apenas de deixar que o debate ocorra e dar direito de respostas às chapas, a mesa aqui vai ter um direito, a mesa ou a comissão eleitoral vai ter direito de resposta aqui. Na verdade, colocando esclarecimentos como eles fizeram no primeiro debate e sempre fizeram os esclarecimentos após uma fala, a fala de uma certa chapa. Isso é uma mesa, claramente uma mesa tendenciosa, uma mesa que está usando do seu poder para favorecer um certo grupo. Vai fazer nesse debate, provavelmente também, porque institucionalizou isso na reunião. Votou que isso é normal. Antes não havia sido votado nada sobre o assunto e agora foi decidido que isso é normal de ocorrer. Pode ocorrer naturalmente.
Então, eu tensiono ainda com a escola politécnica, com a diretoria e tudo mais, que teve 4 anos de abusos contra os estudantes, mas agora eu também tensiono contra um processo que não é democrático, um processo que está sendo conduzido de forma irresponsável, diria. Bom, só para concluir, eu acho importante a participação da pós-graduação aqui. A pós-graduação é subrepresentada nas comissões e é essa minha intenção de vir aqui participar, de mostrar o que a gente coloca. A pós-graduação durante esse ano teve mudança de regimento e foi uma puta disputa. Eu consegui algumas vitórias na comissão, mas agora a gente vai ter mais representantes, porque agora eu não estou sozinho candidato a essa comissão. Felizmente, esse ano a pós-graduação vai ter todos os seus representantes, todas as cadeiras preenchidas. Obrigado. Obrigado. Estamos para achar. Bom, agora 3 minutos para a aproximação se apresentar. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos. Como apresentar, eu sou o Guilherme, sou o presidente da chapa. Essa é a Gabriela, vice-presidente, esse é o Bino, diretor financeiro. A chapa aproximação foi criada com a intenção de aproveitar tudo de bom que a gestão Polinova fez nesses últimos 5 anos e corrigir os erros que não estavam sendo feitos, não estavam sendo corrigidos ao longo desses 5 anos. De modo que hoje a gente pensa em projetos que sejam capazes de melhorar esses erros e consertá-los e tentar representar os alunos de uma forma melhor. Nosso foco será principalmente em 2 pontos: a comunicação e a representatividade acadêmica. Por comunicação, entendemos que a chapa a aproximação vai promover o estreitamento das relações entre o Grêmio e os alunos por meio de projetos como ouvidoria, promoção do jornal, boletins como o do SEG, o SEG faz, que é um boletim muito bom. Entre o Grêmio e os grupos de extensão, com maior conversa, maiores patrocínios, maior incentivo a projetos. Com o Grêmio e os professores, com o diálogo que nós já fazemos, mas estreitar mais esse diálogo, conseguir conquistas em conjunto. E entre o Grêmio e os funcionários. Só desse modo é que poderíamos fazer a comunidade Politec ter que a gestão não é um grupo fechado, mas um grupo que está lá para proporcionar a melhor experiência acadêmica possível. Quanto à representatividade acadêmica, a aproximação vai fazer o aluno da Poli saber que o Grêmio é a instituição que se deve procurar e confiar para resolver os problemas que afetam a sua rotina no que se refere aos estudos. Professores ruins, matérias que são dadas de maneira fraca, problemas de jubilamento, plágios, repasse de verba para grupos, seja do NABO, enfim, tudo que gira em torno desse ano será muito bem representado pelo Grêmio. Nós também definimos a democracia representativa. A nossa chapa se baseia nela, pois acreditamos que através de projetos e de nossas ideologias de trabalho que apresentamos na Carta Programa, podemos representar melhor, sem uma burocracia maior de ter que fazer 30 reuniões de comissões durante uma semana e tentar contar com o Politécnico que não tem esse tempo para ficar todo dia vindo no Grêmio, participando dessa decisão. E, além disso, fatos que estão fora da nossa Carta Programa, fora de projetos e da ideologia, nós vamos continuar fazendo o que a gente faz hoje, são plebiscitos. Plebiscitos que tentam representar da melhor maneira possível o Politécnico, e não assembleias deliberativas como acontece em outros centros acadêmicos. Além disso, trabalharemos focados na geração de um legado para o Grêmio, pois uma gestão consciente deve pensar não só em si, mas nas gestões que vão suceder a ela. Nós temos experiência no Grêmio, nós temos alguns membros da Polinova, por isso nós sabemos os erros, os acertos, queremos consertar e melhorar da melhor maneira possível. E sabemos dar a continuidade que já é bom, sempre nos faltaremos na responsabilidade fiscal, jurídica e administrativa. A aproximação é isso: continuar com os acertos do Grêmio Politécnico e saber assimilar os erros e consertá-los por meio de projetos. Agora 3 minutos para a chapa poliativa se apresentar. Bom dia, pessoal. Eu sou o Vitor, essa aqui é a Isadora e aqui temos o Gabriel. Bom, nós somos a chapa poliativa. Nós gostaríamos de agradecer o espaço, agradecer os presentes aqui. Esse debate está bem cheio, assim como o anterior. Bom, nós consideramos que é muito importante esse diálogo, é muito importante essa apresentação, para que os politécnicos saiam daqui mais esclarecidos para votar nessa entidade tão importante que é o Grêmio Politécnico. Algumas palavras que definem a nossa chapa: transparência, participação e ação. A nossa administração vai se dar por meio de comissões para cada área em que o Grêmio atua. A área de comunicação, a financeira, a cultural, a de serviços. Gestão por comissões é um método muito empregado mundialmente. Instituições como o Banco Mundial, a ONU utilizam-se de comissões.
E é uma coisa que funciona muito bem, como nós temos constatado nas reuniões do nosso próprio grupo nas últimas semanas. Nessas comissões, os membros da gestão terão o mesmo poder de voto de qualquer outro politécnico. As nossas propostas e a nossa identidade estão melhor descritas na nossa carta-programa disponível no Facebook. A nossa chapa quer que o aluno veja o Grêmio como uma casa. Nós queremos uma nova chapa para um novo Grêmio. Até por esses debates cheios que nós temos tido nas últimas semanas, pelas assembleias que tivemos no último mês, pelas rodas de conversa, nós entendemos que o aluno politécnico é perfeitamente capaz de opinar e deliberar os rumos do Grêmio Politécnico. Nós realizaremos debates e rodas de conversa para que o Politécnico possa se manifestar, possa se questionar, possa consolidar a sua opinião e levar ela à ação. Os alunos poderão participar também da organização de festas, e nós manteremos todas as atuais, além de criar novas como a Poly Beach Party e festas com outros CAs e outros grupos de extensão. A nossa gestão vai ser baseada no nosso entendimento de universidade, que tem amparo constitucional, por exemplo, no Estatuto do Grêmio, que diz que o Grêmio visa promover o desenvolvimento cultural, moral e técnico-científico de forma a fomentar o diálogo entre universidade e sociedade e incentivar a relação dos seus membros entre si e com os demais universitários. Também na Lei de Diretrizes e Bases, a educação superior tem por finalidade estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente e estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Esses são alguns dos fundamentos da nossa chapa que você pode conhecer melhor através da nossa página no Facebook e a leitura da nossa carta-programa e panfletos informativos. Obrigado. Agora a gente vai dar início à parte de perguntas. A primeira parte de perguntas é referente às perguntas sobre representação docente. Participam as 3 chapas. Cada chapa pergunta uma vez e responde uma vez. A primeira chapa a começar perguntando é a chapa pós. A minha pergunta vai para a chapa aproximação. Gostaria de saber da chapa, assim, na visão dela, qual é o papel do representante discente nas comissões, nas várias instâncias dela e não apenas nas primeiras instâncias. Eu digo assim, vamos até a congregação, que é a instância máxima de poder da pós, se o pessoal ainda não sabe disso, mas para quem não sabe, a congregação é essa instância. Gostaria de saber qual é a visão da chapa, qual é o papel do representante discente dentro dessas comissões, inclusive na defesa de alunos que estão sendo suspensos ou expulsos, ou dentro de todas as regras, como ele deve atuar lá dentro e qual é o papel dele lá dentro. Só lembrando, a gente tem 1 minuto para pergunta, 2 minutos para resposta, 1 minuto e meio para réplica e 1 minuto e meio para tréplica. Então agora a gente tem 2 minutos para a resposta da chapa aproximação. Então, começando respondendo qual é a ideia que a gente tem sobre o papel da representação discente dentro da nossa chapa. Eu acho que a representação discente se autodefine como a representação dos alunos através de uma pessoa, que no caso seria eleita através da chapa. No caso, para a gente, o papel do representante discente é justamente levar a opinião do aluno, ou no caso, parar o aluno dentro de um órgão colegiado dentro da poli. Como, por exemplo, no caso, o Fato citou o órgão que seria a congregação. Esse ano mesmo, dentro da congregação, nós já chegamos a apresentar diversos plebiscitos, se não me engano, 2 ou 3, sobre assuntos mais polêmicos que, como não tangiam a nossa carta-programa do ano passado, nós preferimos buscar os alunos para saber qual é a real opinião deles sobre certos temas. E através desse posicionamento que a gente buscou dos alunos, nós conseguimos defender o que os alunos gostariam dentro dos órgãos colegiados, tanto sobre a questão do trimestre das cotas, quanto sobre a questão das greves, que foram os 2 principais plebiscitos que a gente realizou esse ano. Uma vez que a gente acredita que a gente só consegue deliberar qualquer coisa através de plebiscito. Em relação à defesa de alunos que estão com problemas para serem jubilados ou
problema com matrícula ou qualquer outra coisa, isso compete a outro órgão, que seria a comissão de graduação. Esse órgão é um dos órgãos que a gente tem uma maior atuação, uma vez que o nosso enfoque, principalmente ano que vem, seria um enfoque mais acadêmico, em que a gente planeja, com todas as armas que a gente tem, defender o aluno, tanto em instâncias internas, quanto, se for necessário, instâncias externas, disponibilizando o nosso corpo jurídico para tal. Desde assuntos que competem a velocidade de trabalho ou jubilamento e artigos em geral. Do direito da réplica da Chapa Pós. Sim, bom, minha pergunta foi feita assim porque vocês já no começo se disseram uma chapa de continuação do trabalho que já foi feito nos últimos anos. Eu sou representante desde 2008, representante de pós-graduação desde 2008, e pude acompanhar todo o trabalho da representação dentro da comissão de congregação, que é a que eu posso participar junto com os alunos da graduação. E o meu ponto, eu não quero colocar na parte mais coletiva, porque isso tem várias divergências da forma de pensar, mas dentro da parte específica, sobre jubilamentos e tudo mais, cabe realmente à comissão de graduação. Só que existe uma coisa que se chama recurso. Os alunos podem solicitar recurso e mandar para outras instâncias para julgamento. E vários casos de alunos chegam na congregação, que seria a última instância dentro da Poli. Depois disso, iria para a reitoria. E nas várias oportunidades que eu vi casos chegarem sobre alunos de graduação na congregação da Poli, eu não falei todas, em várias eu não vi defesa do Grêmio ao aluno. Houve casos já que professores estavam defendendo o aluno e Grêmio não estava defendendo o aluno. Agora, Grêmio, eu digo representantes discentes que estavam lá no caso do continuação agora. Eu gostaria de saber qual é a postura, porque todos os casos de pós-graduação, eu peguei o microfone lá e briguei, realmente, discuti longamente com professores, com vários professores que depois manifestaram para mim falando assim, você não deve se esforçar, não deve usar tanto assim a voz. Bom, é isso, assim. Quero saber qual é a postura dele. Eu também sou representante da congregação, assim como sou representante da comissão de graduação. E, para ser bem sincero, esse ano eu não me lembro de nenhum caso que chegou à congregação sobre jubilamento. E, em geral, a maior parte dos casos que chegam para a gente, principalmente na instância da comissão de graduação, os alunos vêm para a gente pedindo defesa ou apresentando recurso, alguma coisa do gênero, a gente consegue defender e tirar o aluno do artigo dentro da comissão de graduação. Muitos raros os casos que precisam chegar a recorrer para a congregação, os alunos que vêm nos procurar. Agora, a ideia da nossa chapa, justamente por se chamar aproximação, é tentar amparar também aqueles alunos que não conseguiram entrar em contato com a gente por algum motivo. Voltando um pouco ao órgão da congregação, eu até acho engraçado um pouco você virar e falar sobre representatividade dentro da congregação, porque esse ano a gente teve a realização do plebiscito do trimestre, que teve por volta de 600 a 700 votos, e nesse plebiscito dava que os alunos não eram favoráveis a alguns certos pontos, e esses certos pontos, mesmo os alunos não sendo favoráveis, você estava defendendo. Então eu acho estranho, porque se você está lá como representante discente, eu acho que você deveria defender a opinião dos alunos, e não a sua. Aí vai seguir a pergunta sobre a representação docente da chapa coletiva. É o quebrado, né? Esse é o Bom, nem a atual gestão, nem a chapa aproximação, eles não têm nenhum membro de pós-graduação na sua composição. E a gente sabe que a pós-graduação tem uma influência na produção científica, cultural brasileira muito intensa. E na Poli temos cerca de 2.500 estudantes de pós-graduação. Eu queria perguntar para a chapa pós, como vocês veem a representação, já que o Grêmio tem como papel também representar a pós-graduação, eu queria saber como a pós-graduação vê, a chapa que está representando a pós-graduação, vê a atuação do Grêmio nas suas gestões passadas, dada que a aproximação é uma continuidade das chapas anteriores desde 2009.
2 minutos para a resposta. Acho que assim, representante discente nas eleições, todos os anos, a menos desse, nunca havia nada sobre eleições de representantes discentes de pós-graduação da POP. Desses vários anos, eu consegui me tornar representante discente. Enquanto os alunos da graduação se tornavam representantes já em janeiro ou fevereiro, eu só era representante discente em junho. Porque até lá a documentação de pós-graduação não chegava, não havia nada no processo eleitoral que permitia representantes discentes de pós-graduação, era uma grande briga em geral na véspera de reuniões da congregação. A comissão de pós-graduação ainda me permitia entrar, porque sabia, a gente sabe que ele foi eleito. A congregação era mais burocrática, não permitia enquanto não chegava a documentação. Em vários momentos eu tinha que ficar correndo atrás do meio. A pós-graduação não tem tido apoio institucional para isso. Em várias brigas a gente precisava desse apoio, não temos conseguido. Nós solicitamos há pouco tempo um processo eleitoral para preencher as vagas, porque teve alunos interessados em serem representantes discentes. Solicitamos ao Grêmio. É só o Grêmio que pode realizar essa eleição. Os alunos não podem realizar essa eleição sozinhos. E não conseguimos, tanto é que essas pessoas que queriam ser RDs agora se montaram chapa junto comigo para isso. Então, quer dizer, isso eu entrei em contato em agosto e até agora não teve um novo processo eleitoral para preencher as vagas de representantes que a gente tem. E eu diria, a pós-graduação é subrepresentada. Nós temos 4 cadeiras no órgão máximo e é por lá que passa mudança de regras de pós-graduação e tudo mais. Então, acho que assim, a gente não teve apoio institucional das gestões anteriores do Grêmio Politécnico para a pós-graduação, que a gente precisava desse suporte lá para fazer uma representação de qualidade para os alunos. Mas a gente se esforçou como a gente pôde nisso aí. Tá bom. Bom, é importante salientar que, dada essa demanda de 2.500 estudantes de pós-graduação, que até então eram negligenciados no processo da sua representação, a chapa paliativa vem sim, né, com um membro com um doutorando de engenharia de produção, né, que visa sanar essa problemática. E ela também traz como proposta um colamento muito importante, junto com, o Caio citou muito bem, né, que pela primeira vez todas as cadeiras de pós-graduação vão ser preenchidas e a gestão paliativa ela se compromete, né, na atuação conjunta, coletiva, mostrando também para os estudantes como que está se dando os processos de pós-graduação, né? Porque isso também vai numa proposta que nós nos colocamos, que é de abrir, por exemplo, um canal para que os estudantes possam ver quais iniciações científicas que tem, que muitas vezes quem orienta essa iniciação científica é o doutorando, é o mestrando, que está no dia a dia do estudante, que está colado com ele. E a paliativa ela vem para sanar isso e vem para compor. Né, que na proposição de que os estudantes agreguem na sua graduação através das iniciações científicas, participem do debate científico brasileiro que está no nível de pós-graduação, né, basicamente isso, nesse viés que nós da paliativa pedimos seu apoio para que te representamos tanto graduação quanto pós-graduação também. Obrigado. Acho importantíssima essa interação Grêmio e representação discente de pós-graduação. A pós-graduação ela tem uma dinâmica que dificulta a participação das atividades acadêmicas externas, digamos assim, grêmios e tudo mais, organização de eventos. A gente é consumido muito a escrever artigos e tudo mais, e a gente tem um pequeno espaço de representação que a gente tenta aproveitar para isso, assim, para chegar e tem caso de aluno ali, tem mudança de regra, tem alguma coisa, vamos lá e vamos fazer, ok. E os alunos de graduação que estão empenhados nisso, podendo ajudar a gente, a gente ganha mais, assim, digamos assim, na comissão há uma disputa clara entre professores e alunos. Os professores têm as opiniões deles formadas e tem aquele negócio que seria, digamos assim, o corporativismo deles. E se os alunos não vão, dentro das suas pautas específicas, lutar juntos nisso, a gente não vai conseguir grandes vitórias lá. A gente precisa ganhar isso no debate e no confronto. E aí, quando tem uma representação discente de pós-graduação descolada de uma representação discente de graduação, há um enfraquecimento natural, principalmente da pós-graduação que é subrepresentada,
nesse processo. Por isso, agradeço que haja um comprometimento da chapa, se for eleita, e espero que a outra chapa tenha esse mesmo comprometimento, apesar de se dizer de continuação e as anteriores não terem feito. Agora 2 minutos para a pergunta da chapa aproximação, para 1 minuto, da chapa coletiva. A chapa de aproximação divide seus membros nos órgãos colegiados de forma que os diretores estejam nos órgãos mais próximos com que lida sua diretoria. Vocês, pela organização dos membros apresentada na Carta Programa, parece não só não seguir uma divisão lógica dos RDs, como parecem não entender direito, significado e o que abrange cada comissão. Nossa pergunta, então, é: o que vocês entendem como órgão colegiado? Como vocês pretendem representar os alunos, tendo em vista que nem conhecem esses órgãos? E só para fazer uma observação também, COGE faz âmbito a USP e não a Poli. Quem faz âmbito a Poli é a CG. Tenta arrumar isso na página aí, na carta do programa de vocês. Conforme eu apresentei, né, nós funcionamos através de comissões. São 9 comissões no total, elas têm subdivisões para que todo o processo seja mais organizado. E essas comissões operam em modelo semelhante ao que acontece na ONU, no Banco Mundial e em outros congressos importantes, outros fóruns. Essas comissões acontecem da seguinte maneira: ao começo de cada reunião são abertas pautas e essas pautas recebem inscrições de fala e ao final de cada pauta recebem encaminhamento. A gente entende que o órgão colegiado é um órgão de representação máxima dentro da escola politécnica, né? E a gente entende sim, claramente, que a composição do que é uma congregação, do que é o conselho de graduação, mas mais do que isso, a gente entende que a composição da chapa e a sua pluralidade, ela se coloca de tal forma que na criação de um portal no qual os estudantes podem ter acesso às pautas, ter acesso às atas, eles também estão ativamente no processo da sua representação. Então, a escolha desse ou daquele delegado ou responsável por tal comissão, ela pouco influencia na nossa lógica e no nosso modo operandi de gestão. Por isso, que, por exemplo, não infringe em nada numa lógica. E eu acho engraçado você falar, por exemplo, do COGE pela CG, porque simplesmente é um problema de abreviação e não de contexto e não de responsabilidade, e em nada diminui a responsabilidade da atual gestão que fez com que o tempo de graduação dos estudantes politécnicos diminuísse de 9 anos para 7 anos e meio. E é nisso que a gente se responsabiliza. Que é na atuação direta com os estudantes através do nosso portal. Obrigado. Só para realmente esclarecer um pouco sobre o COGE e a CG, não é só uma questão de notação, porque, por exemplo, o COGE, que possui representantes do DCE, tomam decisões no âmbito USP, que vem lá de cima e elas são implantadas aqui dentro. Os 7 anos e meio para a regra de jubilamento, que vai ser implantado na Poli, como vocês estão falando, foi algo aprovado na CG, não foi na CG que foi aprovado isso, foi no COGE. Então não é que a gente deixou isso ser aprovado aqui, isso veio de cima. Então existe sim uma diferença. Eu acho que é importante vocês saberem disso. Outra coisa, vocês estão falando sobre a lógica da representação discente. Eu acho um pouco estranho, como já foi falado até no outro debate, o presidente e o vice-presidente de vocês não fazerem parte do órgão de maior instância administrativa da Poli, que é o CTA, e sim fazer parte o Gabriel e a Camila. Então eu acho que já é uma coisa que chega em contradição. Outra coisa que eu acho até interessante é que vocês estão colocando como responsável pela comissão acadêmica uma pessoa que está na comissão ciclo básico, que eu acho que isso está perfeito, mas a pessoa não tem nenhuma responsabilidade dentro da comissão de graduação.
Se ela tange os assuntos acadêmicos, por qual motivo ela não estaria dentro da comissão de graduação? Bom, só para, de fato, aparar um pouco as arestas, a decisão que foi para o COGE, na época, veio de uma decisão da Poli. Primeiro se tira nos cursos o que vai acontecer, para depois ir para uma instância maior, que é o nível USP. Outra coisa é o seguinte, em nada influi nas nossas escolhas, uma vez que as nossas comissões elas são abertas, né? Então é claro que, por exemplo, quem tiver na atuação direta no ciclo básico, atuação direta nas cadeiras acadêmicas, vai estar também diretamente atrelado à graduação. É um processo que não separa, que não cerceia. É um modo não clubista de se fazer um grêmio. É uma nova gestão para o novo grêmio. A gente não quer essa lógica cerceada, no qual as pessoas não conversam entre si. Muito pelo contrário. Eu acho que é um enriquecimento. É trazer as bagagens adquiridas em outras instâncias para a instância na qual será tirada as conclusões, e muito mais do que isso, né? Acho que em nenhum momento na fala do Bino foi colocada essa pontuação de que a influência dos estudantes, e sim só dos RDs. A gente coloca além disso, além de uma representação eficiente, a gente coloca a participação de cada um de vocês. A gente coloca vocês se representando, vocês com as suas vozes ativas, saindo um pouco dessa inércia e transformando a Poli, de fato, numa Poli ativa. Agora a gente dá início à terceira parte, que é a pergunta entre chapas que estão concorrendo a diretoria do Grêmio e representação docente de graduação. Participam só as chapas coletiva e aproximação. A gente fez com que esse debate tivesse 4 perguntas entre chapas, sendo que 3 delas serão temáticas por votação. Só para orientá-los, os temas mais votados foram movimento estudantil, relação com os outros centros acadêmicos, financiamentos, festas e eventos. Então, das 4 perguntas que cada chapa vai fazer para a outra, 3 precisam estar com um desses 4 temas. Quem começa perguntando é a chapa poliativa para aproximação. 1 minuto para a pergunta. Bom, o tema vai ser endowment, financiamento. Na página 8, artigo 16 do endowment da Poli, explicitam-se algumas das diretrizes mínimas que competem ao Conselho Fiscal, extraídas da Lei 9790-99, que inclui que se dê publicidade por qualquer meio eficaz à condução das atividades financeiras, colocando-as à disposição para exame de qualquer cidadão. A poliativa pergunta se se precisa tanto uma expertise fiscal, por que nem o mínimo do estatuto é atendido? Não, é só... É que você enrolou um pouco no artigo, é só tá. Não, é só a parte final. Qual que você entendeu? Não posso pegar só o artigo? Não, você não conhece o artigo? Não. Página 8, artigo 16. A gente tem o parte da transparência. Primeiro que não teve nenhuma retirada do endowment ainda, tá? Por isso. Ela vai ter essa transparência, só que assim, esse endowment ele tem muito o que crescer ainda. A gente está fazendo essa parte, essa transparência, está pegando a assembleia com os professores para tentar unir, tentar juntar com amigos da Poli para tentar maiores investimentos e ajudar a fazer esses investimentos que não ocorreram ainda. Por isso não teve essa parte de transparência, não houve ainda investimentos, só houveram doações. Entendeu? Por isso. Assim, eu acho que então existe uma certa incoerência, porque na proposta a meta do endowment era ter para 2012 um patrimônio de 25 milhões de reais, que não é do conhecimento da gente, né, como cidadãos, e também que deveria ter uma retirada anual de meta para 2012 de 1,5 milhão por ano. Só que se não teve
se não tem esse patrimônio, se não tem essa retirada, então existe um problema administrativo que é questionável. O que houve de errado? Um problema que ocorreu, essa meta não foi batida por dois motivos. Não, um motivo maior, que foi o Amigos da Poli. O Amigos da Poli criou um endowment paralelo porque eles tinham uma burocracia muito grande para investir na faculdade. Então eles não conseguiam fazer investimentos diretos, porque isso seria uma privatização da faculdade, eles queriam contrapropostas. Então a gente, como endowment, falou, não, a gente não vai dar contrapropostas. Se quiser, você pode fazer uma doação para a faculdade, doar infraestrutura, doar laboratório, um dinheiro para o laboratório, só que vocês não vão ter nenhuma contraproposta. Esse é o nosso endowment. Eles não quiseram isso a priori. Por isso que teve essa divisão e parte maior dos investimentos foram para Amigos da Poli. Por isso que essa meta não foi batida. O que a gente fez mais esse ano foi tentar conversar, dialogar com Amigos da Poli para tentar tirar essa contraproposta, o que eles realmente querem, eles não querem mais contraproposta, unir endowment com Amigos da Poli, para a gente tentar fazer um endowment pouposo, um endowment que nem os Estados Unidos, um endowment que tem bilhões, que a gente consegue fazer retiradas e investir realmente na infraestrutura da faculdade. É como o professor Varran falou, nós precisamos achar, o professor Varran, Rodas, todos os candidatos à reitoria, precisamos achar meios alternativos de complemento ao investimento privado. A gente não consegue. Um problema é o que a gente tem que bater que a gente bateu de frente com o nosso endowment e isso deu certo. É que só pessoas incompetentes não conseguem bater com as empresas privadas e pegar e jogar suas demandas e fazer elas serem aceitas. Entendeu? Por isso que não essa meta foi batida, mas ela vai ser batida a longo prazo. Agora a pergunta diretamente da chapa participação. O movimento estudantil da USP é o retrato da falta de organização e do aparelhamento partidário vivido no meio discente. Tal movimento mostra-se sempre contrário ao que a real maioria realmente acredita. A aproximação baseada no plebiscito realizado com os alunos é amplamente contra essa palhaçada que é a ocupação da reitoria e depredação do patrimônio público. E da USP. Sabemos que membros da chapa de vocês são participantes e líderes desse movimento, juntamente com o DCE. Gostaríamos de saber, então, o porquê de vocês querem trazer essa baderna para dentro da USP e fazer assembleias deliberativas, por exemplo. A paliativa, inclusive, corrobora com suas afirmações, achando que tem muito erro mesmo. Inclusive, é interessante ressaltar que, por exemplo, todos esses plebiscitos, todas essas opiniões do Politécnico, em nenhum momento e em nenhum fórum foi levado do movimento estudantil, seja CCA, seja assembleias. Quem defendeu contra os catracassos e a própria, e apontando um indicativo de final de greve, por não entender que a condição não estava se dando da melhor maneira, foram membros da chapa paliativa, enquanto o Grêmio se absteve dessa atitude, que era, na verdade, quem ia lá representar. Se o ponto máximo da campanha da aproximação é a representação, então a gente está perdido, porque nem isso de fato é feito, né? E eu concordo com você, eu acho bom que você leia a nossa carta do programa, que a gente coloca que não vai ser o único meio de sondar as opiniões dos estudantes ou coletar essas opiniões, vai ser por meio de assembleias, muito menos assembleias de caráter deliberativo. A gente coloca inclusive um quórum super alto para que ela possa vir a ter um caráter deliberativo desde que a plenária assim queira, né? Atualmente no estatuto da Poli, do Grêmio, você precisa de 2% para que ela seja deliberativa. A gente coloca como quórum mínimo 10%, tipo de cara, né? 10%. E mais do que isso já mostra, né, que a desconstrução de discurso vai ocorrer aqui, né? Porque fomos lá defender, fomos lá lutar contra catracassos e não simplesmente colocar na página do Facebook, ó, galera, vai acontecer, cheguei mais cedo. Não, vamos lá e vamos defender. A gente sabia que o estudante politécnico era contra essa atitude. E a gente, reivindicando enquanto estudante politécnico, também se coloca nessa frente de batalha, nessa frente de luta. Entendendo que sim, é o estudante politécnico que é contra o catracasso que tem que se posicionar lá, coisa que o Grêmio Politécnico e a sua continuidade não farão. Obrigado. Primeiro você
falar que a gente não vai em CCA para defender é mentira. Eu quero que você fale isso na cara do Rafael Alatti, que é o atual presidente do Grêmio, e falar que você não vota, tá? Isso é uma mentira. Então, e falar que membro da Paletti é muito fácil. Você vê com esse discurso bonito, você já fez parte do DCE, esse mesmo DCE aí que faz essas assembleias deliberativas, por favor, fale isso na tréplica, tá? Agora, lista, isso é lista. Placa, você vai dar placa, que eles podem trocar entre os outros. É um controle que não tem. É assim. E o CCA, não sei se você vai no CCA, mas o CCA, por exemplo, vocês conhecem, eles queriam fazer uma baixa assinada do presidente Lula, não demitir ninguém quando teve greve aqui no Brasil. É esse tipo de CCA, é pseudo-esquerdista, faz partido tipo falta de pessoal PSTU, que é o que eles têm direito da chapa. É uma palhaçada o CCA. A gente faz movimentos estudantil de verdade. É dialogar com o professor e chegar pro professor. A gente tem que ter uma vivência, a gente tem que liberar a festa, a gente tem a festa, a gente tem que criar um endowment de parceria, a gente tem um endowment de parceria. Isso é movimento estudantil de verdade. Não é essa palhaçada fazer trancaço tudo e tentar manobrar uma assembleia deliberativa com a assembleia que vocês tentaram manobrar. Principalmente você que subiu e que tentou manobrar a assembleia que nós fizemos, tá bom? Acho bom que ver, por exemplo, de fato, no final do ano de 2012, eu, na tentativa de construir um movimento estudantil amplo, democrático, achei mesmo que era pelo DCE mesmo que eu ia poder construir. Achei um ledo engano. Fui, eu concordo, eu lutei durante o tempo e rompi por achar que de fato acontecia um aparelhamento da entidade. Acontecia sim um aparelhamento da entidade. Só que é um aparelhamento que eu vejo no Grêmio hoje. Que é um aparelhamento não partidário, mas de um clube, da formação de uma casta, da formação de pessoas que se colocam enquanto supra-sumo da mente politécnica. Isso está inclusive na carta programa, é só ler atentamente. Uma das primeiras o que está escrito numa das primeiras páginas, que eles se colocam como uma coruja que tudo sabe. Quando na noite você não enxergar bem, é eles que vão te dar a direção. Mas é o seguinte, o que eu quero pontuar, só para concluir, é que, mano, o controle é um controle simples. A São Francisco faz assembleias muito grandes e com controle. Que é o quê? É lista e fita no braço, amigo. Você não quer dar carteirinha porque você acha que não? Você não vai votar. Outra coisa, eu concordo, eu acho que o movimento estudantil tem que ser construído junto também com os professores, acho que é no diálogo, na conversa. Só que também a gente não pode só porque hoje existe um problema do DCE e do CCA, não é porque a gente vai ter que se omitir desses espaços. Agora mais uma pergunta da chapa paliativa para a chapa aproximação. Se for temática, diga o tema no começo, por favor. A gente queria pedir da plateia não se manifestar no meio da fala do que quer que você falou, por favor. Então, existe uma grande publicidade da gestão de vocês relativa a festas e eventos. Existe uma grande publicidade da chapa de vocês relativa à suposta eficiência da atual gestão do Grêmio quanto à organização e administração de festas e eventos. Entretanto, uma série de eventos cuja realização foi feita total ou parcialmente pela atual gestão de 2013, que vocês pretendem dar continuidade. Esse é o tal calma aí. Alô? No gogó. Na capela. Vai mais tranquilo. Tenta falar. Gente, calma rapidão aí, só pra tentar escutar aqui. Posso começar de novo? Rapidão, só pra... Então, existe uma grande publicidade da chapa atual aproximação, que pretende dar continuidade à gestão atual paliativa 2013, com relação à suposta eficiência, Polinova 2013, com relação à suposta eficiência da atual gestão do Grêmio quanto à organização e administração de festas e eventos.
Entretanto, em uma série de eventos cuja realização foi feita total ou parcialmente pela atual gestão do Grêmio Politécnico, que vocês pretendem dar continuidade, ocorrem erros crassos, tais como falha na organização da entrada, falha na administração dos serviços de segurança, falha na administração dos recursos, com os mesmos usando de violência contra os estudantes e drogas. A Poliativa pergunta: se vocês se vangloriam tanto da eficiência dessa política administrativa, os estudantes podem afirmar que essa postura será mantida? Nós sempre tentamos melhorar as festas, porque temos projetos megalomaníacos que tentamos fazer, mas não é a gente que se vangloria, é a escola que fala pra gente que as festas são boas. Se você não sabe, a cartilha da USP de eventos foi feita pela Poli. A USP veio pedir para a Poli fazer a cartilha de eventos e hoje a gente está renovando essa cartilha. A gente conversa com o professor Cosmo, que é o presidente da CCB, Comissão do Ciclo Básico, com o Marino, da Prefeitura do Campus, e eles perguntam para a gente como é que vocês acham que pode fazer isso. E, segurança, organização, eles falam com a gente, porque eles reconhecem que a Poli tem as melhores festas mais estruturadas. Não só o Grêmio, o SEC, Câncer, todos. O diretório em si fazem festas muito boas, entendeu? E tanto é que os espaços estudantis, eles são dados pra gente. Nós conseguimos fazer festa no estacionamento, no velódromo. Esse segundo semestre, por exemplo, você só vai ver que só vai ter festa da Poli lá, porque eles falam, a gente só quer deixar pessoas com organização para fazer festa lá. Quem tem organização? A Poli. Entendeu? Aí nós já fizemos a festa, o SEC vai fazer essa festa, entendeu? Não é que a gente se vangloria, a escola reconhece isso, entendeu? É diferente. As questões de segurança, tivemos problemas isolados, conversamos com o nosso chefe de segurança, alguns centros acadêmicos mudaram o chefe de segurança, temos procurado mais, o CEM fez uma festa com outra equipe de segurança, passou em diretório, a gente tem que manter esse diálogo com os centros acadêmicos para tentar melhorar as festas no todo, entendeu? E a parte do Domênico, que é a parte da empresa de segurança, ele melhorou absurdo numa festa, por exemplo, do SEC, que ele pegou todos esses temas que você pegou, ele excluiu, entendeu? Acho que tá bom. Então, eu acho que você falava assim, não, que usam a Poli como referência, não quer dizer que a USP seja uma referência de segurança, né? A gente sabe que os problemas de segurança são gritantes aqui, em todo o campo, e eu acho que não é bem um argumento, né? A outra questão é que, por exemplo, em relação à administração de festas, gestão dos espaços, que é até uma questão política, né, de conquista dos espaços estudantis, que o Grêmio não tem sido, não tem representado tanto a vontade dos estudantes, porque a gente perdeu o velódromo, que era um espaço que era utilizado para festas, agora as festas têm sido feitas na hidráulica, e é um ponto que se questionar, né, se o Grêmio realmente tem sido tão eficiente nessa gestão, nessa administração de todo o processo das festas, e se realmente falou que se esse é o parâmetro que vocês querem seguir, essa é a linha que vocês querem continuar, e ainda existem problemas de omissão, casos de machismo em festas, omissão em relação a esses casos, a história de omissão em relação até a uma possibilidade de estupro na festa junina, com que o Grêmio não se posicionou, foi completamente omisso, e é uma questão que tem que ser abordada todo dia, porque é uma questão muito forte na Poli e que não inclui na carta programa, inclusive. Enfim, eu quero saber qual o posicionamento de vocês. Primeiro, a segurança. A segurança em volta da festa e nas proximidades ela é feita, ela é realizada. A gente não pode fazer segurança da USP no evento nosso, isso é impossível. Segundo, conquista de espaços estudantis. Nós conseguimos. Eu dei um exemplo para vocês. Estacionamento, nós fazemos festas. Hidráulico, fazemos festas. Velódromo, fazemos festas. São conquistas nossas em parceria com o CEAS, do diretório em si. Porque, agora, caso de estupro que você falou da festa junina, a gente não vai usar um possível caso, a gente analisou, a gente teve uma reunião do diretório, sentou todo mundo, viu somente alguma informação, a gente correu atrás, não era verdade, a gente não concluiu isso, a gente não vai usar esse possível caso que vocês estão fazendo agora para se promover. A gente fala, bateu, buscamos, fomos atrás, não ocorreu, então não teve, entendeu? Não é pegar hipóteses e transformar isso em fatos para tentar se promover como a chapa de vocês faz em todos os temas.
tá bom? Agora vamos combater esses excesso de festa, eficiência de festa. Acho que até a gente tentou aproximar mais o formando. A gente abriu lotes especiais para formando, a gente vai ter espaços para eles no ano que vem. Melhorar, assim, em conjunto com o SEAS, a divulgação, o formato de festa, porque as pessoas de fora não veem a festa como do Grêmio, do SEC, do CAN, eles veem como festa da Poli. Então, sentar com o diretório, ter esse diálogo, ter essa conversa e melhorar isso no âmbito geral para mostrar para o aluno de fora e todos os SEAS saírem ganhando com isso. Entendeu? É isso, as nossas festas eu acho que são as mais pautadas, tanto é que a prefeitura falou pra gente, a prefeitura do campus chega com a gente e pede informação, faz em conjunto com isso. Entendeu? A festa ser boa, o diálogo ser aberto com a prefeitura, com a diretoria, e é o que faz as nossas chaves. Agora não tem que pegar hoje na apresentação. Temática sobre o tema relação com ciência acadêmica. Atualmente, a chapa aproximação já possui um relacionamento e bom diálogo, com ciência acadêmica e ciência da Atualmente, a chapa aproximação já possui um bom relacionamento e bom diálogo com os outros centros acadêmicos da Poli. Esse ano mesmo, já apoiamos todas as semanas de engenharia cultural no auxílio financeiro, ajudamos o CME com programa jurídico e programação professor PFD, CE com a legitimação de sua gestão, CE com digitalização de material e empréstimo de material de som para o raio, CE com a realização do ENEAMB, além de, claro, trabalhar em conjunto com todo o diretório da Poli. Em eventos, por exemplo, com a semana de discussão. Embora vocês digam que buscam um maior relacionamento com o centro acadêmico, o único projeto de vocês, sua carta-programa, que cita essas entidades é o projeto de Santos. Neles, vocês mencionam a abertura de um CNPJ em Santos, não deixando claros para a abertura de um centro acadêmico e para a expansão do CMR lá. Se nem agora vocês apresentaram essa única proposta que tem de centros acadêmicos, vocês buscaram diálogo com o CMR encontrar a questão, como pretendem fazer isso com todos os CEAs quando forem de gestão? 2 minutos de resposta. Alô? Eu acho importante salientar que não é também, então, essa coisa bonita e esse mar de rosas do diretório, não. Existem sim proximidades e coligações dentro. Eu acho que o Grêmio tenta pautar ali as suas datas e suas pautas de maneira a intensificar essas divergências entre os centros acadêmicos. Isso é importante salientar. Infelizmente, o diretório é um espaço muito fechado, né, e as suas atas não são publicizadas, então é complicado o estudante ter essa aferição, então qualquer coisa que eles falem é verdade pura e absoluta. Mas para além disso, acho que criar um CNPJ, a conjuntura de Santos é um pouco diferente da conjuntura de São Paulo, né? Eles têm necessidades particulares, coisas que a gente não consegue atender, né? E criar um CNPJ facilita muito isso para eles. De fato, uma das reivindicações e demandas dos estudantes de Santos é a criação, sim, de um centro acadêmico lá, né? Houve até a brincadeira no Integra Poli do ano passado, né, do Centro Acadêmico Caiçara, mas é isso, é fazer um centro acadêmico sério, que não promova simplesmente ações de pão e circo, que é o que está na capa do programa da aproximação. A gente coloca uma responsabilidade acadêmica séria. A gente não quer simplesmente colocar um sofá na geladeira. É máquina de Xerox. É lutar por mais livros pelos estudantes. É lutar por uma nova grade horária, do qual os estudantes não precisam ficar vendo a mesma matéria durante 4 horas. A gente não consegue ver em 2 horas. Imagina esse aprendizado ao longo de um ano para a engenharia brasileira, para um projeto que está na sua fase de estado de arte, que é o estudo de pré-sal, que é da prospecção de petróleo. Então, nós nos responsabilizamos por projetos sérios, acadêmicos, e o fim dessa política do pão e circo. Primeiro, vocês falaram de criar um centro acadêmico novo. Vocês sabem que os alunos de Santos hoje são representados pelo CMR. Vocês não conversaram. Eu acho que esse foi o foco. O tema é relação com o centro acadêmico. Você desvirtuou, mas eu vou voltar. Vocês não conversaram com o CMR para eles criar um centro acadêmico. Tanto é que a partir do momento que eles se soltaram para o programa, a gente foi lá conversar com eles. Eles falaram, a gente não sabia de nada. Não sabíamos o que eles querem fazer, se é extensão, se é CNPJ próprio, se é um centro acadêmico próprio, nada. Esse tipo de nosso treinamento que vocês querem ter, fazer tudo, passar por cima do centro acadêmico. É esse tipo de coisa. Agora, o problema de grade horária que você falou, ele já foi resolvido. O diálogo com a professora Patrícia, que ela cuida de Santos. A gente também tem projetos, não só com o CIC, mas projetos de biblioteca, espaço estudantil, tudo isso, mas em parceria
com o CMR, primeiramente. Aí depois, com o plebiscito, com a organização dos alunos de Santos, decidir se eles querem ou não. A gente vai impor para ele a criação do centro acadêmico. Não é que nem vocês, que é proposta de casa primeiro. Vamos criar um centro acadêmico. Não, vamos tentar. Vocês querem criar um centro acadêmico como vocês? Vocês querem ser uma extensão do CMR? É isso. A gente vai votar pro aluno, a gente representa eles, e não a nossa chapa, sozinha, assim, sem opinião deles. É muito bom que ele tenha mencionado isso, né? É importante saber que a gente tem sim um membro nosso, diferente do membro da aproximação, uma boa relação em Santos, que tem uma boa relação inclusive com o CMR, e que, conversando inclusive com o CMR, mostrou essa representação. É lógico que Então, parou? Então tá, vou tentar no gogó, gente, tô meio ruim, mas vocês estão me escutando se eu falar assim? Então tá, senão eu não chego até o final. Vamos lá. A gente tem o nosso representante, que é o Gabriel Alencar, ele que trouxe as demandas. Em nenhum momento, né, a gente tem inclusive alguns apoiadores, além, lógico, do membro da chapa, alguns apoiadores do Santos. Então assim, não é nada tirado, não faz sentido pelo nosso propósito. O nosso propósito é que os estudantes construam junto com a gente. Não é chegar lá e tipo, falar, ó, eu represento vocês agora e a gente vai fazer isso aqui. Não. Isso nessa mesa, quem coloca isso é esse lado, não a gente. Então, por isso que é tão interessante que se leia a carta do programa e mais do que isso. Vão aos nossos fóruns, perguntem, conversem com os nossos representantes, porque é muito discurso você desconstruir. Mas é justamente isso. Eu falo relação com o acadêmico, porque sim, nós iremos conversar conjuntamente com o CMR, conjuntamente com os estudantes de Santos, e trazer outra realidade. Eles têm uma deficiência, por exemplo, de centro de idioma. A gente quer ir lá buscar parcerias para desconto do centro de idioma. Porque não tem como viabilizar, por exemplo, a construção de um poliglota lá. A gente tentou elaborar no primeiro momento, mas não deu. A gente viu que não deu. E sim, buscar acadêmico, tipo, algum projeto acadêmico para os estudantes de Santos. Agora a pergunta é da chapa paliativa para aproximação. Se for temática, peço que fale o tema no início. Sobre o movimento estudantil. Para uma chapa que se diz representativa, a que se deve a missão da mesma nos fóruns mais importantes do movimento estudantil da USP. Dos fóruns, vou dizer então Assembleia e CCA. Por quê? Primeiro que nós não somos omissos. Nós, da gestão, já fomos em várias assembleias. Eu fui uma, por exemplo, informativa da assembleia passada. Só que assim, assembleias são um sistema baderno. É uma democracia do convencimento. Não é uma democracia que representa os alunos. É quem fica mais ganha. Eu fui dar um informe, eu fui chegar lá na assembleia e falar, vai ter uma assembleia na Poli, eu gostaria de todos. Eu demorei 4 horas só para falar isso. Imagina para você tomar uma decisão que represente as 200 pessoas que estão lá para falar que é da USP. Entendeu? Aí a gente primeiro pensa em fazer um movimento estudantil na Poli. Entendeu? Fazer plebiscito, conversar com os professores e tentar pegar as demandas e o diálogo aqui. Para depois fazer um curso e participar no CCA, assim, em algumas assembleias. Só que nós somos contra essa democracia do convencimento. Nós somos contra chegar numa assembleia e ser utilizado por todo mundo lá, porque é partido político, é PSOL, PSTU, as pessoas que mandam, pelos coletivos que mandam. Não é um movimento estudantil dos alunos, por incrível que pareça, é um movimento estudantil dos partidos políticos. Por isso que a gente até se afastou um pouco. O esquema é que agora precisamos ter um movimento que tem na Poli, que é um movimento de alunos para a USP, que é o que não existe hoje. É isso que nós precisamos. Eu quero pegar esse gancho. O movimento estudantil de alunos para a USP. Mas quando isso vai começar? Se, né, nos fóruns mesmo, que é importante estar lá a disputa, que é importante que se coloque à disposição dos estudantes. E naquele informe eu estava junto do seu lado. Não foram 4 horas, foram tempo das outras pessoas falarem. Ou seja, é importante também ouvir o que as outras pessoas têm que falar. Né? E assim, e
E é isso, né? Você se colocar como representação, representativo e nos fóruns de deliberação, por mais que eu concorde contigo, tem muitos pontos que a gente tem que ir lá e falar, não, tá tudo errado, tem que votar contra mesmo, tá ruim, não é assim que faz, mas tem que estar lá, tem que conhecer o dia a dia. E isso, essa pontuação de não ir em assembleia é muito vista, por exemplo, no despreparo da construção, por exemplo, de uma assembleia aqui na Poli, no qual não se sabe nem compor uma mesa, não se sabe, por exemplo, o que uma mesa deve fazer, né? Não se sabe, por exemplo, que tem que fazer ata. Importante guardar as coisas. Então, as assembleias que vocês se orgulham tanto de ter chamado, ficou claro que muitas vezes a mesa se posicionou contra a plenária dizia, vamos tomar posicionamento, vamos diminuir a duração do plebiscito, e a mesa ficou claro para todos os presentes que conduziu a não mudança do prazo. E vocês não sabem. Nós participamos da Assembleia SCA para levar a opinião do aluno. Agora, por exemplo, o único plebiscito que o DSE fez nesses últimos 2 anos foi o plebiscito que eles davam com o gabarito da resposta. Como é que você quer representar isso? Ele dá a cédula com o jornalzinho falando, você tem que votar sim, não. Que é o que alguns membros da Assembleia que vocês fizeram, né? Assim, no plebiscito da Poli, mas isso fica para depois. Agora, a Assembleia na Poli. Membros da chapa de vocês tentaram manobrar a Assembleia e torná-la deliberativa. Teve um erro da mesa que não conseguiu se impor um pouco, mas vocês subiram e aproveitaram isso. Você, Gabriel, subiu lá em cima, você subiu lá e tentou deliberar na hora, você ficou olhando, tentando pegar cada voto que queria deliberar com você. Isso é um absurdo. E por que a gente não delibera e você falou, não faz negócio com as pessoas que estão na Assembleia? Porque nós temos uma carta programa. Nós, quando éramos Polinova, falamos na carta programa, nós não deliberamos em Assembleia, nós fazemos apenas plebiscito. Por quê? Essa deliberação da Assembleia não é representativa. A gente não acha que 100 pessoas conseguem deliberar por 5, 7 mil pessoas. Então, você fala, na Assembleia tinha 100 pessoas, a gente fez um plebiscito com 1000. É de 1 para 10%, quase da faculdade praticamente. É uma absurda diferença. Por isso que agora, nossa carta programa, a gente fala, nós não deliberamos em Assembleia, nós fazemos apenas plebiscito. E quando chegar lá e 50 pessoas da chapa de vocês, apoiadores, sentarem e falar, não vamos deliberar, agora a gente fala, não. 1.500 pessoas votaram na eleição do governo politécnico e elas decidiram que as assembleias não vão ser deliberadas aqui. Esse foi o plebiscito, porque a gente quer ser representado e não manobrado. Isso é muito legal. A chapa avaliativa entrou com pedido de resposta por conta do que o Gabriel acreditou ser um ataque pessoal, a mesa consegue 20 segundos de resposta. Qual foi o ataque? Qual foi o ataque? A mesa. Não, mas a gente quer saber. Mas explica quando. Não, eles falam, Gabriel, deixa a mesa falar. O Gabriel se sentiu ofendido na parte que ele insinuou que ele fosse manipulador ao subir na Assembleia. Isso ofende a moral dele. Ofende. Galera, quaisquer manifestações da plateia, encaminha ao Baiano, que é o responsável pela mesa que está para falar com vocês. Pode. Bom, gente, é o seguinte, eu me senti ofendido porque, primeiro, era uma assembleia, estava aberto para as falas. Sim, eu fiz falas, só que em nenhum momento eu fiquei enrolando na mesa e falando, peraí, não, eu até concedo, ou não, eu não concedo. E ficou tipo enrolando para no final falar, então, eu não concedo por causa disso, essa é a posição, a gente tirou. Então é isso. O que eu quero colocar assim foi ofensivo, só porque eu não coloquei enquanto um articulador, ou muito mais enquanto tipo, um cara que ia lá e falava, você vai ter que colocar o olhando em casa, sabe? Tipo, acho que é importante saber o que acontece na Assembleia. Pergunta da chapa de resposta. Pergunta temática sobre tema festas e eventos.
No decorrer dos últimos anos, o Grêmio conseguiu se estruturar de forma a conseguir realizar grandes eventos no decorrer do ano, algo que necessita grande experiência prévia. Algumas festas são realizadas de maneira diferente. O Bichopo, por exemplo, é realizado com bichos dessa forma, com essa apresentados com eventos que o Grêmio em si, a G4 e a Junina são festas realizadas por SIAG, os facultados da USP e da Poli, respectivamente. Pelo modelo proposto por vocês, das comissões abertas, vocês estão sugerindo uma nova estruturação para a realização de eventos, assim como para toda a estruturação da gestão. Como vocês pretendem trabalhar sobre essa estrutura de comissões? Além disso, o que vocês querem para as festas da Poli? Bom, acho interessante essa pergunta. Por quê? De fato, acho que existem eventos grandiosos, a G4, as próprias festas de fim de ano. Só que a gente se propõe a dar continuidade, sim, para as festas clássicas, né? G4, a festa de final de ano, a festa junina, de se empenhar ao máximo e de que a participação do estudante, por exemplo, no Bichopo ou na própria SAP, se dá de forma sazonal e pontual, que ela seja perene durante o ano, que é diferente. E a gente entende que quanto mais braços, mais cabeças, melhor vai sair a festa. Só que a gente tem um diferencial que é que cerne na gestão financeira da entidade. Por quê? A gente entende que não é necessário que se contrate, por exemplo, uma atração de R$100 mil para uma festa de final de ano, sendo que, por exemplo, os grupos de extensão tem muitas necessidades práticas e emergenciais e, às vezes, o caixa ele não tem capacidade de suprir essas necessidades, seja em viagem, seja na representação. É importante lembrar que quem leva o nome da Poli são esses estudantes, que vão como PACE para os Estados Unidos para ganhar prêmios importantíssimos, entendeu? São como Thunderheads, que vão nas competições de robótica. Então, assim, a gente vai manter. E outra, mantém também, porque é uma demanda do estudante politécnico e a gente não quer se alienar desse processo, muito pelo contrário, mas quer que esse know-how desenvolvido através das festas também seja dispersado em cada um de vocês, que cada um possa ajudar a construir. Porque eu tenho certeza que quem está com a camisetinha azul soube e aproveitou muito legal uma experiência de fazer uma SAP, a experiência de construir junto as festas, mas a gente quer para além disso. A gente quer fazer com que isso seja o ano todo, que o estudante, dado uma demanda, dado uma vontade de querer participar de uma festa, vai participe, vai e construa junto, coletivamente. Que o Grêmio não fique uma casta de celeste. É muito bom você falar, juntos conseguiremos fazer tudo, só que isso não dá certo, isso é muita burocracia, você não tem, você acha que as comissões conseguem estruturar uma festa em 1, 2 semanas, ou até um mês de antecedência, não consegue. O Bichopo, por exemplo, a gente leva 3 meses para pegar todos os vídeos, ensinar eles a fazer festa, e fazer uma festa boa, que dê lucro. E primeiro, você acabou de mostrar que você não tem nada de festa. Você fala que a gente gasta de atração R$100 mil, você vai falar como se tivesse um orçamento de 100 mil e gastasse 100 mil e a gente poderia gastar 50 e sobrar 50. Não, a atração agrega valor à festa. Então, primeiro você faz uma parte financeira da festa, você fala, vou colocar uma atração tal. Eu passo por ali, eu pego os lotes e faço isso para ela dar lucro. A Pet Fim de Ano a gente contratou um evento de R$100 mil, a gente precisa ter lucro. Não. Pra você ver, essa estrutura você não consegue qualquer chato, qualquer discurso bonitinho fazer. Ela tem que ser de quem tem experiência, principalmente trabalho nosso. Não trabalho de, vou abrir uma comissão para pessoas fazerem comigo, eu vou tentar fazer, se não der certo, eu tentei, os alunos que não apareceram. Não é responsabilidade. É isso que o Grêmio Politec tem hoje, responsabilidade. Tá bom? E você fala na parte de chamar pessoas para dentro, cara, o ASAP, o Bichopo, eles são abertos o ano inteiro. Vocês não apareceram em nenhum momento que vocês não quiseram. É pra chegar aqui e falar, a gente não apareceu, não porque a gente não quiser, porque o Grêmio é prejudicado a 7 chaves. Não, isso é mentira. Vocês não apareceram pra chegar aqui e falar, a gente não apareceu porque vocês não abriram pra gente. Entendeu? É eleitoreiro isso. E até um projeto, o ano que vem é politizado com essa técnica junto com as pessoas. Gostaria de pedir das pessoas que estão na porta, se puderem entrar, a gente ainda aqui na frente da frente, cadeira livre. Cadeira no chão, galera. Cadeira livre ali atrás.
O problema não é que vocês admitam bichos para festas. Por exemplo, vocês só admitam bichos para as festas. São 2 eventos abertos para participação do Politécnico em geral no ano inteiro. Nós acreditamos que com mais pessoas participando, os eventos serão mais discutidos, poderão contemplar melhor todas as pessoas presentes. Existe pessoa que não gosta da festa da Poli. Existe mesmo. E quando é que vocês vão chamar politécnicos, e principalmente bichos, para discutir questões políticas, questões de representatividade, questões financeiras, questões contábeis? A nossa chapa ela tem uma comissão ética e fiscal, que vai estar aberta para a participação de qualquer um ao longo de todo o ano. Nós vamos publicar balanços mensais, ao contrário do balanço anual que atualmente é feito pela semestral, que atualmente é promovido pela gestão de vocês. Esse argumento de autoridade só mostra a arrogância que a gestão de vocês tem promovido nos últimos 5 anos e quer continuar promovendo. Só para concluir, é importante colocar que, por exemplo, você fala, claro que admito que agrega valor uma atração de 100 mil reais, mas como eu posso saber quão melhor foi ter uma atração de 100 mil reais se eu poderia ter feito uma atração de 50 mil reais e ter esses 50 mil reais? Experiência! Uma vez que vocês não abrem esses balancetes, uma vez que vocês não fazem essa transparência, é o que a gente se propõe a fazer. E sim, se os estudantes tirarem que é melhor sim, colocar uma atração de 100 mil reais, se coloca. Como a gente está só com o microfone, a gente vai deixar as respostas das 2 chapas sem microfone. E a gente volta a pedir, por favor, não se manifestem no meio da fala das chapas. Agora uma última pergunta da coletiva. É livre, tá, gente? A chapa da situação tem a coruja como símbolo sob a premissa de que enxerga além do que os outros veem. Na carta programa de vocês está escrito, inclusive, que cabe a ela, a coruja, resgatar aqueles que estão andando por caminhos de erros e por enxergar na noite quando outros não veem, a coruja pode ajudá-los e conduzi-los pelo argumento para a direção certa. Não seria essa postura a prova do descolamento que existe entre a atual política do Grêmio e a realidade do estudante cuja capacidade crítica é subestimada e sujeita ao pedantismo de um clubinho que se diz iluminado? É diferente você acreditar que o estudante é omisso, que ele não participa, de você querer se aproximar do aluno, até por isso o nome da chapa, para tentar guiá-lo melhor, seja na parte acadêmica, comunicação, eventos, extensão, qualquer outra coisa. É diferente. Tanto é que nós fizemos projetos para isso, para se aproximar do aluno, para a gente conseguir guiar melhor ou ele ter uma formação melhor na universidade. Sendo ele criticando o Grêmio, para o Grêmio conseguir dar um projeto para ele, conseguir fazer projetos que é a autoria. A gente fazer o politizado, semana de politizados, para agregar até as pessoas que você falou que não são agregadas. A gente tem um novo canal de entrada no Grêmio. Fazemos e outros projetos que a gente tem, que tem na capa programa, desculpa agora que eu esqueci. Mas não é essa prepotência do grupo iluminado, não, a gente é aberto. A chapa aproximação, a mudança de nome é para se aproximar do aluno, conversar mais, não só com o aluno em si, com extensão, centro acadêmico, outras entidades. A gente já tem isso iniciado, por exemplo, com a G4, que a gente toca vários projetos, em Down, a gente também tem uma ideia de parceria. Tá? Então não é essa tipo de tentar pegar o aluno que ele é omisso e tentar pegar a opinião e fazer a flauta, que nem vocês falam, não. É tentar ajudá-lo a conseguir ter as conquistas e se formar melhor academicamente. Então, em nenhum momento a gente falou que o estudante é omisso, quem tirou isso foi você. Muito pelo contrário, a gente acha que a capacidade de discernimento e de crítica do estudante politécnico, ela é totalmente elevada e aceitável. O que a gente é isso que a gente quer trazer essa crítica. E não simplesmente, a gente entende que, por exemplo,
democracia não é simplesmente eu ter os meus projetos, o que a gente tem muito na nossa carta de programa que está na nossa página, mas mais do que isso, não é ter simplesmente os meus projetos e numa eleição eu poder fazer esses meus projetos assim, ó, vocês validaram. Até porque o quórum de uma eleição é 1.500 pessoas, 1.600 pessoas. O que a gente quer é que se tire a partir do dia 14 de novembro. As eleições são do dia 11 ao dia 13 de novembro, mas no dia 14 de novembro se faz a primeira reunião enquanto gestão paliativa, e nessa reunião já se tire a linha de uma gestão e que pode, com a influência dos estudantes, porque é um grêmio que os estudantes constroem, e não simplesmente um grêmio que se faz para os estudantes, mas que se faça esse já construído pelos estudantes. Então, no dia 14 de novembro, se faça uma grande reunião, no qual se tira uma linha da gestão, e mais, que essa linha, ela possa ser alterada conforme a conjuntura que a gente passar. Porque é isso, trazer um projeto pronto, um caixote fechado, é um desserviço, inclusive, para a engenharia que tende a repensar os métodos e as obviedades. Você quer trazer o método de gestão que você falando é bonito, mas que até 2008 vigorava no Grêmio. É um método que deu 3 milhões de dívidas trabalhistas para o Grêmio, é um método que não representava. A gente tem um vídeo na internet, até de um velho que postou, que a frase era pau no cu do Grêmio, que representativo era, que até o fato era presente isso. Você é presidente. Gestão horizontal. Essa gestão de não temos responsabilidade. É uma fala muito bonita. Queremos ter com o aluno, pegamos o aluno, vamos aqui do lado, conversar, mas chega na hora e não tem responsável. Não tem uma pessoa que chegue lá e fala, não, eu vou fazer, eu me comprometi a fazer, eu fui votado para fazer, entendeu? Essa fala que eles têm, por exemplo, 14, vamos tirar uma linha. Não, a gente já tem essa linha, a gente já tem essa diretriz. A gente estruturou a chapa em cima de diretrizes, de alicerces, de pilares. A gente tem isso na nossa casa do programa, a gente tem isso no Facebook. Em qualquer lugar, vocês podem conversar com a gente, já tem essa linha. Não é uma linha eleitoreira que chega e fala, não, somos abertos, vocês podem construir com a gente, juntos vamos, somos o DCE novo aqui na Poli. Não é assim que tem que fazer. A gente tem que ser uma democracia representativa. É chegar e os alunos poderem confiar no trabalho das pessoas que estão no Grêmio. Poderem confiar num cara que chega na CG, que é a comissão de graduação, e defender ele para ele não ser jubilado. Defender ele na congregação com um tema sobre cotas, qualquer coisa. Ele ser representado. E não simplesmente ele não poder chegar lá e acabar não sendo representado, sendo manobrado, virar massa de manobra. Presente. Não, presidente. Presente. A gestão horizontal, como é que ele Mas ele corrigiu logo em seguida na fala, né? Ele falou presidente, daí depois ele falou gestão horizontal. O senhor já está eu só quero salientar aqui, primeiro, né? Não, agora Última pergunta é a chave de aproximação de tema livre. Olhando a cada programa de vocês, vemos projetos como acabar com a taxa de matrícula do cursinho, cobrar entrada em festas por meio de alimentos não perecíveis e criação de mais uma turma do GTV. Vocês não participaram da apresentação do balanço financeiro que foi apresentado pelos nossos contadores, além de nunca terem procurado o Grêmio para saber sobre o financeiro da associação. Então eu, como atual tesoureiro do Grêmio Politécnico, pergunto: qual o planejamento financeiro vocês fizeram para ter todos esses projetos eleitoreiros, sendo que vocês não acrescentaram nenhuma nova entrada? Qual o planejamento vocês têm? Eu acho que é importante ler as coisas com muito cuidado, participar. Primeiro assim, é um planejamento claro e uma proposta de cursinho. Por quê? Porque a gente entende que R$40 faz sim diferença e é uma exclusão já inicial de uma parcela dos estudantes. Eu vim de escola pública, estudei minha vida inteira em escola pública, e eu sei que tipo, muitas das pessoas que lá estão, às vezes vão para só comer, porque não tem esses R$40 para colocar no cursinho, independente da sua dedicação dos estudos. E outra coisa, a gente se propõe no planejamento que se coloca uma prova construída conjunto com os professores, né, que a gente entende que é um excelente corpo docente que o cursinho construiu, bem como o sistema didático, mas mais, a gente coloca uma prova que não tem cunho classificatório.
ela tem cunho eliminatório. A partir do momento que o estudante mostrou níveis básicos de conhecimento, ou seja, que ele pode seguir nos rumos de um cursinho, ele simplesmente já está matriculado. Né? E aí se faz a análise financeira e aí se dá a classificação pela análise financeira da ordem de quem, da mais carência para a menor carência. E outra, as festas não vão ser doações que vão ser entradas, muito pelo contrário, essa é uma alternativa nossa a um trote, algo que, por exemplo, acontece no Mackenzie, acontece no FGV, é só um trote um pouco diferente, é trazer para essa área, que as pessoas vão até as comunidades, levem os alimentos, conversem, vejam o que está acontecendo. São propostas, inclusive, que é proposta, por exemplo, no meu país, que é de saber qual que é a realidade, como que se dá a realidade das pessoas, que o engenheiro tem que saber, e a gente entende isso como importante. Mas mais, acho que você fez uma propaganda muito legal dos nossos... Bom, não vai dar tempo, mas depois eu falo. Primeiro que você viu que você não entende nada de cursinho, porque essa taxa, quando você paga essa taxa, é para você já poder selecionar. Porque não adianta nada, eu sei que é muito bonito você falar que é cursinho social, mas você precisa selecionar já aí, porque se o aluno não tem dinheiro para pagar a taxa de matrícula, ele não tem dinheiro para chegar todo dia aqui e estudar. Já um tipo de seleção que a gente faz. Segundo, você excluir essa taxa de matrícula, são 20 mil reais a menos para o planejamento do cursinho. Como é que você vai fazer o planejamento do cursinho sem isso? O GTP, o módulo novo que vocês querem colocar, são 10 mil reais a mais. Entendeu? Agora você falar que o aluno, por exemplo, do cursinho, ele faz a prova, se ele tiver nível básico, cara, você vai arranjar gente aonde para fazer entrevista socioeconômica? É por isso, é uma estruturação pensada, não é um negócio que foi jogado e a gente tem que fazer agora, que vocês querem mudar por nada. Eu quero que vocês respondam a pergunta. Aonde vocês vão arranjar entrada? Eu, como professor do Grêmio, estou preocupado, porque eu fiz um trabalho de um ano inteiro para chegar a vocês agora e falar que vocês querem mudar tudo, fazer um negócio cor-de-rosa, sendo que vocês não fizeram nenhuma proposta de entrada. Como é que vocês vão ganhar esse dinheiro? Vocês querem cortar, como é que vocês vão ganhar esse dinheiro? Como é que vocês não vão deixar o Grêmio ter 3 milhões de dívidas para trabalhistas como teve em 2008? Vocês querem trazer um modelo falho, que já foi demonstrado não só pelo DCE, mas pelas gestões antigas do Grêmio. Vocês querem cortar as entradas do Grêmio. Como é que vocês vão fazer isso funcionar? Acho que vocês não entenderam isso. Eu acho que o que você não entende é um sistema de governança eficiente. Um sistema de governança eficiente pode sim colocar alguns gastos, algumas saídas e reverter essas entradas em outras coisas. Aqui na Poli, por exemplo, existem festas que saem no zero. Existem festas que dão prejuízo. É isso, é eficiência no processo. É trazer essa palavrinha tão utilizada na nossa sala de aulas para a prática. E, gente, eu só quero que vocês se atentem ao absurdo que foi falado aqui. Colocar o dinheiro, R$40, como uma forma de exclusão, e o pessoal da São Remo, ou comunidades carentes próximas, que teriam sim condição. Desculpa a minha emoção de falar essa palavra, de falar isso. Porque para mim, mostra um plano de universidade e de sociedade terrível. Você colocar como excludente o dinheiro, independente da capacidade da pessoa, isso é um absurdo. Eu acho que é importante que se atente a isso. Ele colocar, é uma forma de seleção? Para que isso? Por favor, eu espero que vocês reflitam, que se coloque a mão na consciência de que sim, exerceremos a eficiência na governança, mas que a gente não vai usar o dinheiro como forma de pago. A fase de perguntas da plateia. Como foi combinado em reunião, há uma pergunta da chapa pós, então a gente vai obrigatoriamente fazer. O representante da chapa pós expressou sua opinião sobre uma possível comissão eleitoral tendenciosa. Gostaria de saber a opinião da chapa sobre a única chapa da pós utilizar seu tempo de debate para fazer comentários também tendenciosos em relação a uma das chapas de graduação.
ficar mais fácil. Bom, acho importante isso colocar bem claro. A minha disputa sempre foi com a escola. Tá? E eu tenho uma visão do que é a representatividade que deve ser executada. Okay? Eu defendo minorias, eu defendo a parte excluída da poli. Quando uma mulher é agredida aqui, eu vou defender o tempo todo. E eu procurei toda vez aqui questionar qual é a posição deles sobre as minorias. E esse é o ponto. Tudo que eu coloco no meu debate e que eu quero trazer e quero tensionar aqui é a forma como a gente vai defender lá na frente. Porque é isso que é importante. Pegar a opinião da maioria é bem simples, é bem tranquilo. Primeiro, eu não acredito muito na maioria que é tratada aqui pelo que foi falado anteriormente, como se a retirada de um plebiscito, por mais que ele tenha grande expressão ali, não dá para afirmar que ele é maioria. Quando mais questiona que a posição da Assembleia também não é a posição da maioria, ou me falam que a Assembleia dos Estudantes não pega a posição da maioria, mas qual é essa maioria que ninguém sabe? É o bom senso deles. Ok, beleza, sem problema. Eu vou tensionar sempre por isso. Eu não sei qual é a maioria, mas eu também não posso excluir, indiferentemente disso, a minoria. Eu tenho que representar todo mundo. Eu acho que essa é a importância de um órgão colegiado, que todas as opiniões estejam expressadas e não de uma fantasiosa maioria. A maioria consegue se unir, lutar junto e tudo mais e fechar alguma coisa. A minoria, ela é excluída, ela é marginalizada, ela é retirada dos espaços de decisão, é retirada dos espaços de organização. E é importante ouvi-las, porque também são pessoas, também são nossos amigos, são pessoas que estão aqui na faculdade com a gente. Elas precisam ser defendidas também. E é isso que eu coloco, é isso que eu tensiono em relação a eles, e é por isso que eu uso o meu tempo aqui de fala para perguntar qual a posição deles sobre isso. Então a gente vai fazer uma pergunta direcionada a cada chapa. Primeiro, o sorteio vai ser para a chapa paliativa. A chapa paliativa é a favor ou contra o integratório? O Integrapoli levou como uma alternativa ao trote violento e com a intenção de integrar os alunos, promover uma confraternização saudável. Assim, a gente, primeiro que o Grêmio tem a função de dar apoio financeiro, de espaços para o Integrapoli, mas o Integrapoli, nas questões, ela é uma questão supra-Grêmio, a questão do Integrapoli. A gente não vai censurar o Integrapoli, por mais que exista no diretório algum posicionamento que não seja consenso da gestão. Mas a gente vai sempre reafirmar o fato de que a gente não vai legitimar nenhum tipo de opressão. Por quê? Porque a gente vai representar todos os estudantes e a gente não vai legitimar a opressão das minorias, como o Caio mesmo citou. As minorias não no quesito numérico, mas no quesito de poder, uma questão cultural. É muito interessante. Pô, quem nunca participou de um caça ao tesouro, por favor, participe. Vá conhecer a universidade de fato. A gente entende isso como uma forma saudável e de entrosamento. Pô, ontem eu fui na reunião do CAEP e uma reunião cheíssima. É lindo. E é importante saber que isso só é possível através do Integrapoli. Então, de forma alguma, uma chapa que quer construir algo coletivo, algo que integre as pessoas, que coloquem elas como protagonistas dos processos, vai acabar com uma das maiores engrenagens que movem esse processo de integração. Então, o Integrapoli será mantido, a G4 será mantida, não tem ninguém do DCE ou coisas do tipo. É isso, eu quis construir, obrigado. Agora a pergunta da chapa participação. Com que frequência pretendem consultar a opinião dos alunos? Como serão definidos os temas a serem consultados? Bom, a gente vai continuar porque a Palerma fez isso nos 5 anos, que é consultar os alunos por meio de plebiscitos que tem que representar até uma proposta da chapa, inclusive dos centros acadêmicos, é fazer um plebiscito
conjuntos com o diretório, a gente abrir urnas em todos os lugares. Uma coisa que falta pra gente é mão de obra para abrir urna em caso de plebiscito. Então, é conversar, por exemplo, com o professor Crucek, com o CAEP, com o CE, até o outro daqui que a gente falou, de abrir urna em todos os prédios para a gente tirar não só a opinião da Poli, mas de todos os prédios, de todos os cursos. E ter uma opinião, às vezes, de 2.500 pessoas, ou até uma opinião de uma eleição com 1.500 pessoas, que isso acaba sendo mais representativo do que qualquer assembleia do DCE. Então, se eles falarem, vamos entrar em greve, a gente apresenta as pessoas e fala, não, a gente não vai entrar porque a gente tem mais pessoas do que vocês têm na assembleia. É uma das propostas que a gente quer fazer, aumentar o plebiscito, aumentar essa representatividade do aluno. E quais temas a gente vai fazer? A gente vai fazer temas que fogem do escopo, que não tangem a nossa carta programa. Por exemplo, greve. A gente não fala de greve na nossa carta programa. Então, quando tiver alguma coisa assim, os temas da greve, os eixos, a gente vai fazer como a gente fez nas 2 semanas atrás. A gente vai convocar uma assembleia que é informativa, ela não delibera, vai fazer uma comissão de plebiscito. Essa comissão põe as questões que elas acham pertinentes. Essa comissão é aberta a qualquer um que queira participar, até já teve gente nossa, teve o Pato, ele participou. E aí a gente apresenta essa cédula com as questões e os alunos votam. Essa que a gente apresenta, leva para os órgãos colegiados. Então é plebiscito e o que foge do escopo da nossa carta programa. Essa que a gente apresenta. Vamos começar agora a fase de encerramento. O sorteio também vai começar com a chapa paliativa. São 2 minutos de encerramento. A chapa paliativa ela surgiu justamente do nosso inconformismo com essa omissão do Grêmio em relação aos papéis previstos pelo Estatuto. Essa questão eles estão sempre reafirmando essa questão da representatividade, do plebiscito. A gente não é contra o plebiscito. A gente só acha que, feito nos moldes em que está sendo feito, ele é uma falácia democrática, porque ele atende à questão de representatividade numérica, mas ele não promove debate, ele não promove uma construção conjunta, um debate dos temas que são temas que devem ser debatidos, são coisas que estão acontecendo agora, na nossa realidade. A gente, como engenheiro, a gente tem que perceber os problemas que estão à nossa volta e se posicionar em relação a eles, não é simplesmente receber uma verdade pronta e admitir ou não, sim ou não, não é isso. A gente tem que debater, isso é fundamental, é um dos preceitos da nossa chapa. E, assim, outras coisas que a gente se baseia num tripé de transparência, abertura e comunicação. A gente vai deixar as comissões abertas para a participação de todo mundo. Vocês podem colar lá no Grêmio, e por mais que exista essa questão, o Grêmio é aberto, pode colar lá, mas todo mundo sabe que isso existe a salinha do Batman, aquela questão virtual, que essa abertura é virtual, porque a gente chega lá e tem todo um clima de clubinho, né? A gente tem a comissão fiscal, que vai ser aberta, todo mundo vai poder participar. A gente vai soltar balanço fiscal mensal, que a gente sabe que é possível, tanto é que o CABC faz. E está no estatuto, aliás, que o Grêmio deveria soltar balanços trimestralmente, mas isso não é feito, é feito semestralmente, o que é questionável, já que a gestão dura um ano. Enfim, a gente está com um projeto de portal também, onde os alunos vão poder dar opinião, ter informação, dialogar. A gente vai ter a auditoria também, para que as pessoas possam dar críticas, sugestões, de forma anônima, inclusive. Enfim, possibilitar esse diálogo ao máximo. Sinceramente, eu achava que isso vai ser. Queria citar pelo menos a nossa experiência como chapa. A gente veio que tem gente da Polinova, assim, mas a gente não foi na apresentação. Essa experiência de fazer eventos, plebiscitos, a representação dos alunos, só que a gente quer sim se aproximar mais do aluno, até por isso é o nome. O nome não é só meramente mudar o nome e continuar o nome, não. É mudar o nome com projetos, por exemplo, a auditoria, a gente tem um canal para qualquer aluno chegar no Grêmio Politécnico, poder criticar, dar sugestão, e é um canal fixo. Entendeu? Não é porque ninguém cola, às vezes ninguém quer fazer alguma coisa, não. É um fixo. Você pode chegar lá a qualquer momento naquela data e falar o que você quiser para o Grêmio Politécnico. A gente quer reestruturar os canais de comunicação. O Jornal Politécnico, que é uma parte para a gestão, fala da gestão, fala o que a gente faz. Um boletim que, por exemplo, o CE faz. E eu queria falar dessa parte financeira. Não tem como a gente soltar um balanço assim,
tipo, que nem o CAVC faz, porque a gente soltou ano passado e a gente teve muitos problemas. Assim, o aluno, ele é muito bem-vindo para chegar no Grêmio e perguntar para mim, por exemplo, que eu sou um funcionário, o que a gente faz, quanto a gente gasta. Agora, falando sobre o computador, a gente tenta fazer todo ano. Apresentar para o aluno um computador lá, o cara que vê o imposto, como é que paga, toda a transparência fiscal que a gente tem hoje em dia. E a gente vai fazer nada no processo administrativo, a gente vai chamar a responsabilidade pra gente, a gente vai fazer comissão, um aluno que nem foi votado, tipo, ele tem a opinião dele, a gente tem que chamar a opinião dele, a gente quer se aproximar dele assim, mas não jogar a responsabilidade pra ele, jogar a responsabilidade pra vocês. Deixar que vocês votem na gente baseado nos nossos projetos e a gente assumir essa responsabilidade de representar vocês no ano que vem, tá? E no último eu queria ler aqui. Agora que as eleições se aproximam, vocês devem perceber que absolutamente tudo que a aproximação diz que é realmente o que faremos quando eleitos. Não vestimos máscaras, não prometemos o que não está ao nosso alcance de cumprir e não vendemos ideologia somente para conseguir votos. Afinal, o Grêmio está acima de qualquer chapa. Não se deixe enganar por quem promete plebiscitos e decidirá por meio de assembleias que não representam. Não se deixe enganar por quem promete uma administração vertical, mas na prática vai aplicar a horizontalidade e jogar na mão das pessoas essa responsabilidade. Não façam isso. Isso vai dar errado, isso vai voltar a 2008 ou fazemos um TCE na fora. Não queremos isso, nós sabemos que isso dá errado. Obrigado. Somos a aproximação. Então a gente vai ter 2 minutos para o fechamento da Chapa Pós. Chapa Pós. Já. Vou fazer a parte da minha. Bom, queria agradecer primeiro todo mundo que está aqui. Eu acho que esse debate, diferentemente do primeiro debate, ele conseguiu atingir um pouco mais de discussão sobre modos de ação e tudo mais, porque teve pouca intervenção da mesa, felizmente, dessa vez. Minha crítica vai se manter. Eu acho que o processo eleitoral, a mesa deve, eu não acredito em parcialidade, mas eu acredito que você possa tentar, pelo menos, ser menos parcial como tem sido. A mesa no outro debate foi extremamente parcial, a comissão eleitoral tem sido parcial e por isso eu tensionei naquele momento e continuo tensionando agora. Esse debate, felizmente, com o apoio da audiência, tivemos um debate com muito mais ideias discutidas. Bom, quero falar sobre representação, porque esse é meu foco realmente aqui. Eu acho que a representação, no meu caso, pós-graduação e tudo mais, eu trago ela como uma outra forma de ação, além das entidades estudantis, além de grêmios e tudo mais. Essa é uma forma onde vai entrar no espaço da diretoria, que aqui na USP é extremamente autoritário, e vai cobrar posições lá dos estudantes. E não é cobrar só de uma maioria, ou uma suposta maioria, no meu caso, que eu acredito que não é uma maioria isso. Tá? É uma suposta maioria. Não é só essa posição que é ser tomada, é de todo mundo. Tá? Eu acho que é importante que um órgão colegiado tenha diversidade de ideias. Isso não tem ocorrido nas nossas posições. Bom, além disso, eu vi que a postura das chapas aqui foi de se levantar e de se impor aqui na hora de falar. Eu não vi essa postura nos últimos anos de Polinova, dentro das congregações e tudo mais. Essa postura de desafio, não vejo lá. Eu gostaria que essas chapas se comprometessem a ir lá e, se preciso, colocar o dedo na cara de professor e falar: o senhor está errado, essa é contra a posição dos alunos. A gente queria agradecer a todos os presentes. As eleições ocorrerão na semana que vem, na segunda, terça e quarta. Compareçam, votem.